próximo capítulo, que é ferramentas para estudar com autonomia. Então, existem infinitas, não tem como eu trazer todas aqui. Como eu falei, eu passaria aqui o resto da minha vida falando, ainda mais agora com inteligência artificial, que tem muito mais coisa ainda. Mas eu vou começar falando então sobre o estudo do idioma. O que que é uma língua? Uma língua ela é dividida em habilidades, que são a leitura, a escuta, que são habilidades passivas, por isso estão agrupadas aqui, a fala e a escrita, que são habilidades ativas, ou seja, passivas é que a gente está recebendo a informação, ativa é que a gente está produzindo aquela informação. E além disso, a língua ela também é dividida em tijolos e concreto. O que que são tijolos e concreto? Vocabulário, palavras, eu chamei de tijolos. Gramática, eu chamei de concreto, que é o que conecta tudo, né? Então a gramática conecta. A gente também tem outras coisas, tipo a questão cultural também faz parte da língua, funções de linguagem faz parte da língua, pronúncia faz parte da língua, mas eu foquei mais nessa parte aqui, que é o que a gente consegue mais inserir na nossa rotina de forma mais orgânica, que é o objetivo, né, desse material. Então, só para explicar um pouquinho, né, sobre os tijolos e concreto, então, como eu falei, né, os tijolos são os pedacinhos que a gente vai juntar utilizando a gramática, utilizando o concreto. E como é que a gente vai adquirir o vocabulário? Com muita habilidade passiva, ou seja, lendo e ouvindo muito inglês em contexto. Então, é ler coisas, não só as palavras soltas, é ler realmente inglês, ler textos, ler artigos, ler material de cursos, como o pessoal ali da tecnologia falou. Ouvir notícias, ouvir séries, ouvir filmes, ouvir podcasts. Eu não tenho muito costume, mas eu sei que tem bastante gente que escuta bastante podcast, então coloca um podcast em inglês. Entrevistas. Eu tenho uma amiga, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas tem uma amiga que me falou que ela aprendeu inglês assistindo entrevistas do artista favorito dela. Então é uma outra ideia também pra gente estar inserindo a escuta no nosso dia a dia. Então é como eu comentei antes ali, a gente vai adquirir o vocabulário da mesma forma que as crianças aprendem a sua primeira língua, ouvindo, tendo contato. Se imerge, mesmo que tu não esteja entendendo tudo, tu vai estar aprendendo alguma coisa. Claro, não só sozinho, né? Também não adianta, por exemplo, eu tive um aluno de português uma vez, ele me falou que ele assistiu uma série inteira, a série Dark. Ele assistiu inteirinha em alemão, com a legenda em inglês. E ele disse: Eu não sei falar nada de alemão, assisti a série inteira. Não, mas não adianta fazer só uma coisa. A gente tem que fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Não adianta assistir só uma série inteira em inglês, a gente tem que tornar isso um hábito e fazer isso bastante, e a gente vai notar a diferença é, na facilidade depois para realmente começar a falar. Já as habilidades ativas, elas exigem. Ah, me atrapalhei aqui. Elas exigem mais dedicação e uma exposição diferente, mas eu vou falar sobre elas um pouco mais adiante no capítulo 3. Agora sobre material. Esses aqui são os materiais, as ferramentas que eu trouxe, são todas gratuitas, né? O Google aqui no meio, que é o centro da internet hoje em dia, né? Então, através do Google, a gente consegue achar outras coisas também e consegue usar o próprio Google para estudar e para entrar em contato com o inglês. O aplicativo News in Levels, que são nada mais, nada menos do que notícias, news, em níveis. Então, cada uma das notícias, todos os dias eles lançam, sei lá, 3, 4, 5 notícias de tudo que é área. Então, a gente pode achar muitas coisas que nos interessam ali dentro em níveis. Então, tem o nível mais fácil de leitura, o intermediário e o nível 3 que seria o mais avançado. Então, o vocabulário é diferente, as estruturas são diferentes. Então, a gente consegue ler coisas mais básicas, coisas mais avançadas, consegue ver a notícia original também. Então, o vídeo da notícia a gente consegue ver no final também. Isso é muito legal, porque a gente consegue assistir depois de já saber um pouco melhor sobre o que aquele vídeo vai falar. Então, fica um pouco mais fácil também. Tem o TED-Ed, que é um site com vídeos, e tem vídeos desde curiosidades, a história da batata, de 4 minutos, até discursos não, palestras inteiras de TED Talks de 25 minutos.
Então é bem legal, dá para usar muita coisa aqui do TED para praticar. Eles inclusive colocam links, então tu acessa um vídeo, tu gosta daquele assunto, tu começa a assistir. Tu chega no final dele, tu consegue ver links com o mesmo de outros vídeos do mesmo assunto, ou de textos, ou de artigos de revista com o mesmo assunto. Então tu vai indo uma coisa ligando na outra. Eu, esses tempos, assisti uns 8 e li ainda mais uns 2 artigos, só indo de um vídeo para o outro num tópico que me interessava. O Lyrics Training, que são letras de música, e tu pode completar as músicas para quem gosta de ouvir músicas internacionais. É bem legal, eu tenho feito todas as músicas da Taylor Swift e de High School Musical ali, não me julguem. É, o Test English é um site com. Esse aqui é mais bem de didático mesmo, tem atividades de vocabulário, de gramática, de escrita, de leitura. É focado para o ensino de inglês mesmo, assim como esse outro aqui chamado British Council. A diferença entre um e outro, a gente, né, a escolha do material. Para quem quer inglês com o objetivo de trabalhar para uma empresa lá fora, seja morando fora ou trabalhar aqui no Brasil para uma multinacional, vai escolher o British Council. Quem quer o inglês para mais como hobby, para viajar, para outros motivos, vai escolher mais, vai usar mais o Test English, porque tem assuntos mais diversos. Depois tem também o Duolingo, imagino que, né, todo mundo conheça a Corujinha. É um ótimo aliado para estudar inglês, é sim. Claro, não é tipo, vou só fazer o Duolingo e vou aprender inglês. Não, tem que estar vinculado com outras ferramentas também. Tem o App Sesame, que é uma inteligência artificial para conversar, e ela é super natural. Ela até respira. É bem engraçado, assim, porque a gente vê, né, as inteligências artificiais agora cada vez mais humanizadas. Então, eles criaram um ser que tem até o som da respiração e tu pode praticar a conversa ali utilizando o App Sesame e o Chat GPT. O Chat GPT também pode ser usado para conversação, para tirar dúvidas, para tradução, para corrigir textos, diversas coisas. Então eu vou demonstrar rapidinho alguns desses, mas eu fiz uns vídeos e eu coloquei no YouTube, então eu vou mostrar agora aqui pra vocês. Deixa eu compartilhar outra tela rapidinho pra mostrar o que que a gente tem aqui. Então, aqui eu criei uma playlist aqui no YouTube, tem vídeos sobre todas essas ferramentas que eu indico, como usar o site. Deixa eu só abrir aqui para. Ó, tipo, como usar o app News in Levels, como usar o TED Ed para aprender inglês com vídeo, como tirar dúvida de vocabulário de inglês com o Chat GPT, como usar o Lyrics Training, como praticar conversação com o Chat GPT, como praticar conversação com o Sesame, como usar o Chat GPT para corrigir texto, como usar o Test English para aprender inglês, e aí eu coloquei esses aqui são mais longos, porque dentro do Test English tem gramática, vocabulário, leitura, escuta, escrita, tudo, assim como dentro do British Council. Então, nesses dois sites aqui tem todas as habilidades e todos os e vocabulário e gramática também. Então, vocês podem depois acessar também aqui para ver com mais calma. Mas eu queria mostrar aqui ao vivo para caso alguém tenha alguma dúvida também poder já perguntar. Então, aqui no Test English, eu vou mostrar um exercício de reading, que é uma habilidade, então, passiva. Eu vou abrir aqui, eu vou ir direto aqui, ó. Então, eu tenho separado aqui em gramática, vocabulário, listening, escuta, reading. E o fato dos sites estarem em inglês, não traduzam o site, não vem aqui e pede para traduzir o site. Vê ele em inglês, ficou com uma dúvida em alguma palavra, em alguma frase, vocês vão ver como é que vocês podem tirar essas dúvidas usando o chat GPT, por exemplo. Então é interessante quando a gente está aprendendo o idioma, a gente realmente se inserir no idioma. Então, ver os sites em inglês mesmo. Então aqui eu vou abrir o Reading, vou clicar em Go to Tests. Vou abrir aqui os níveis. Então, meus alunos aqui já sabem, mas quem não estuda inglês talvez não esteja familiarizado. Mas o nível mais básico é o nível A e o mais avançado é o C. Então, eu tenho ainda dividido em A1 e A2, eu tenho B1 e B2
E eu tenho C1 e C2. Eu vou abrir aqui os de B1 para mostrar aqui uns exemplos, né, de texto. Vamos ver. Olha só. Como How LED lights can save sea turtles' lives. Então, olha aqui. Tem coisas muito diversas. Ahn, Trabalhos diferentes e maravilhosos. A pessoa que tá comendo um chocolate, imagino que seja experimentar chocolates como trabalho. Why your coworkers hate you? Porque os seus colegas de trabalho te odeiam. Então, coisas muito diferentes, bem diversas. Então, a gente vai entrar em algum deles, vai ver vai ler o texto e vai responder perguntas para ver se a gente realmente entendeu. O que que a gente vai focar? A gente vai focar na ideia geral. Quando tu faz um exercício assim que é de estudo, assim, tu vai ler o texto, tu vai responder as perguntas. Tu não vai focar em entender cada uma das palavrinhas. A ideia é entender o contexto geral e conseguir responder essas perguntas aqui. Então, vai para frente, vai respondendo as perguntas. No final, ele vai ter check answers para ver as respostas e ele vai te mostrar a resposta e aonde está a resposta no texto. Então, ó, ele mostra aqui a parte que tá a resposta. Então, vamos tocar ficha aqui pro TED Ed, que é o de escuta. Aqui é o site. Eu trouxe também os vídeos mostrando, porque esses sites têm tanta coisa que se eu só mandasse o link e dissesse, ó, usa esse site aqui, eu sei que muita gente ficaria perdido. Então, como é que a gente vai usar o TED Ed? A gente vai vir aqui em Discover, em Lessons. Aqui a gente pode filtrar, ó. Subject são os tópicos. A gente pode filtrar por vários tópicos, vários grandes tópicos, e dentro de cada um desses grandes tópicos eu tenho tópicos, subtópicos, né? Eu posso filtrar também pelo nível de dificuldade. Aqui, então, mais vídeos mais fáceis, mais básicos, e não é do estudo de inglês, porque esses vídeos aqui, eles não foram feitos para ensinar inglês. É de escolaridade. Então, é tipo, quem tá na escola mais primária vai ter um inglês mais fácil de ser compreendido e assim por diante. Aqui em cada um dos vídeos vai ter também algumas perguntinhas. A gente aqui no Watch tem o vídeo e aqui em Think vai ter algumas perguntas sobre o vídeo também para a gente praticar. E o legal é que eu posso ir lendo as perguntas enquanto estou assistindo o vídeo aqui pequenininho. Dá para criar uma conta, é gratuita. Eu ia fazer uma demonstração aqui do App Sesame para vocês verem aqui ao vivo, mas como o tempo tá meio curto, vocês podem ver o vídeo lá que eu mostro como é que funciona, mas são dois personagens e vocês podem ligar como se fosse uma chamada de voz. Depois tem o British Council aqui, que eu vou mostrar um exercício de vocabulary. Então, aqui também é outro site que se eu só mandar o link, tem um monte de coisa, né? Então, onde que a gente vai focar? A gente vai focar aqui nos skills, listening, reading, writing, speaking, né? E na gramática, separada em níveis, e no vocabulário também separado em níveis. Tudo isso eu mostro com detalhes lá nos vídeos que já estão lá no YouTube. Eu vou abrir aqui o vocabulary do British Council, e aqui eu tenho vocabulários em ordem alfabética. Vocês podem estudar em ordem alfabética os vocabulários, vocês podem estudar na ordem que vocês acham mais legal. Nossa, eu adoro estudar sobre partes da casa. Vou aqui em bedrooms. Vou aprender palavras para falar sobre o quarto. Então, pode escolher aqui o exercício. Aí eu vou abrir exatamente esse aqui do bedrooms para mostrar para vocês. Então, aqui eu sempre vou ter uns exercícios, ó, para colocar no lugar as palavras, então, para ver o que que eu já sei, aprender palavras novas. Depois eu vou ter várias atividades para praticar. Eu vou ter atividades só de colocar. Parece bobo colocar em ordem alfabética, mas não é sobre eu saber qual que é a ordem alfabética, é sobre eu ficar lendo a palavra. Então, enquanto eu tô colocando elas em ordem alfabética, eu tô lendo elas, então eu tô entrando em contato com elas. Tô me acostumando com elas. E assim por diante. Eu vou ter umas de colocar na. Eu vou ouvir, vou escrever. Então, tem vários tipos de atividade para ir entrando em contato com os vocabulários.
Ah, aí sobre a escolha do material, deixa eu voltar lá para a apresentação, depois se vocês tiverem alguma dúvida aqui, a gente volta. E sobre a escolha, não adianta querer usar tudo ao mesmo tempo. Não dá para abraçar o mundo, é impossível. Então escolhe ali de duas a três ferramentas no máximo, para não sobrecarregar. E a importância de escolher um pouco de, pelo menos ali, dois materiais autênticos. Que são? Materiais autênticos são aqueles materiais que não foram criados para o ensino de inglês. Ou seja, os vídeos do TED eles foram criados para quem quer assistir, foram criados por nativos, para nativos, não necessariamente para quem está aprendendo inglês. Então, são materiais autênticos. Assistir entrevistas, ouvir entrevistas, como eu comentei, assistir filmes, assistir séries, ler notícias, ler livros em inglês também, para quem já está um pouquinho mais avançado, consegue já acompanhar um livro inteiro, ler livros em inglês. Papers, que são os artigos, né? Então, como eu comentei, na área científica. Muitos artigos científicos são em inglês, isso ajuda muito também a adquirir vocabulário, se acostumar com as estruturas. E agora, para fechar, tenho mais um questionamento. Qual dessas ferramentas vocês querem testar essa semana? Então, é a pergunta dessa parte aqui. E agora eu vou. Ah, não, primeiro eu quero comentar uma outra coisa também, né? Que é sobre a dedicação. Também não adianta a gente só assistir ou ler uma coisa de qualquer jeito, sem tentar entender o que está dizendo ali, não vai trazer tanto progresso. Assim como não adianta a gente escolher só uma, que nem eu falei. Ah, eu vou assistir uma série inteira em inglês, mas eu vou só assistir essa série em inglês e eu não sei nenhuma palavra de inglês. Não, se a gente pegar fazer alguns exercícios de vocabulário para aprender os vocabulários e tá assistindo alguma coisa de material autêntico ao mesmo tempo, a gente consegue ir aprendendo novos vocabulários enquanto assiste, porque a gente já sabe alguns e pelo contexto a gente consegue aprender outros. Então agora vamos abrir de novo para dúvidas, mais aí uns 5 minutinhos para dar uma respirada. Eu vi que tem uma mensagem aqui no chat, deixa eu ver. Flash trabalhou de assistente, sim. O meu gato tá sempre aqui comigo. Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Gostou do TED Ed, Victor? Nossa, eu vou confessar que assim, ó, tem coisa muito interessante ali. Como eu falei, a história. Teve um vídeo que eu assisti. Teve uma aluna que ela quis assistir, ela escolheu a história da batata. Eu tava vendo uns mais motivacionais, assim, tipo, por que a. Como é que é? Era sobre a cadeira, por que sentar errado está acabando com a sua coluna. Aí falava sobre várias coisas. Sobre o sono, a importância de algumas questões para dormir melhor. Então acaba que a gente está aprendendo sobre outras coisas enquanto estuda inglês. Eu gosto muito disso, integrar as áreas do conhecimento. E esses vídeos são legais também porque eles trazem, tipo, a maneira como as pessoas falam, né? Com não necessariamente tudo, mas traz algumas coisas um pouco diferentes, umas abreviações que você já escuta e fica, que é isso? Ajuda bastante. E se tá muito difícil, às vezes, de entender sem nenhuma legenda, o bom é que esses vídeos, eles também têm a opção de colocar a legenda em inglês, o que já facilita e tu não deixa de estar aprendendo muita coisa. Eu falei que eu aprendi inglês de uma forma orgânica, eu não ficava assistindo com 10 anos filme legendado, filme em inglês sem legenda. Eu assistia com legenda em português. Mas eu tenho certeza que ao longo dos anos, ver muitos filmes em inglês com legenda em português me ajudaram e muito a aprender inglês. Que legal saber, Renan. Eu tenho também uns alunos que falaram que adoram usar o Lyrics Training. Bia, tu também, né? Tu falou que usa. Não sei se a Bia tá podendo falar. Ah, tá. No Lyrics Train tem uma função que é completar a letra inteira da música. Gente, é um desafio e tanto.
Bom, se mais ninguém tem nada a comentar, a gente vai seguir aqui, que eu até me passei no horário que eu tinha programado, vai durar mais do que 1h30. Vamos lá, então. Terceira parte, que é o capítulo, mas eu ainda não sei falar, que é das objeções.